Olá, meu irmão. Alguma vez você teve dificuldade de compreender a palavra de Deus? Seu coração, assim como o meu, se alegra quando Jesus fala em parábola e depois explica a parábola, deixando claro tudo que está no coração dele? Pois se você é como eu, hoje a palavra de Deus é para você. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Betina, sou discípula da comunidade católica Adorai e hoje estamos unidos no Pão da Palavra. Clamemos o Espírito Santo pedindo que Ele, que a luz, que a graça venha sobre nós e sempre nos dê a clareza da Sua Palavra. Permita, Senhor, que nós compreendamos a Tua Palavra e permita, Senhor, que esta Palavra seja fonte de transformação e de conversão em nossas vidas. Amém? Te convido a abrir a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Mateus 13, de 10 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Bom, então começa. Os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que lhes fala contando parábolas? E ele lhes respondeu: porque a vós é concedido conhecer os segredos do reinado de Deus, e a eles não é concedido. Aquele que tem lhe será dado e lhe sobrará. Ao que não tem, lhe tirarão inclusive o que tem. Por isso lhes falo contando parábolas, porque olham e não veem, escutam e não ouvem, nem compreendem. Cumpre-se neles aquela profecia de Isaías: por mais que escuteis, não compreendereis. Por mais que olheis, não vereis. A mente deste povo se embotou, tornaram-se duros de ouvido, taparam os olhos. Não aconteça que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com a mente e se convertam e eu os cure. Felizes vossos olhos que veem, os vossos ouvidos que ouvem. Eu vos asseguro que muitos profetas e justos ansiaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, essa palavra começa com os discípulos curiosos perguntando: Jesus, por que você fala em parábola? Aí Jesus já explica, né? Ele diz, esse povo, né? Eles olham e não veem, escutam e não ouvem, eles não compreendem. Olha que Jesus lindo que nós temos. Um Jesus amoroso que é capaz de perceber naquele povo e também em nós a limitação para compreender a sua palavra. E percebendo essa limitação, e Ele como um Deus que quer alcançar a todos, Ele não quer que ninguém fique de fora, Ele facilita a linguagem, né? Ele torna a sua palavra que é tão densa, tão rica, numa palavra próxima, porque nós temos um Deus que quer se aproximar de nós. Ele não quer ser um Deus distante, de um discurso, né, perfeito, mas Ele quer um discurso simples que alcance o seu e o meu coração. E sempre que eu penso nas parábolas, né, o Senhor sempre me faz lembrar da postura dos pais, né, um pai ou uma mãe quando querem conversar com o filho e precisam que ele compreenda, às vezes, uma coisa difícil, facilitam a linguagem para alcançar o coração daquela criança. Deus sabe que nós precisamos ser alcançados, que nós somos tão pequenos e limitados, mas Ele com tanto amor faz questão de nos alcançar, porque Ele é um Deus que quer se revelar a nós. O nosso fundador tem falado tanto nas suas pregações, nas nossas formações, que nós temos um Deus que quer ir ao nosso encontro, um Deus que não fica esperando sentado que nós vamos até Ele. Não é Ele que faz um esforço de ir ao nosso encontro, é Ele que quer nos encontrar. E a palavra diz: porque a vós é concedido conhecer os segredos do reino de Deus. Nós temos um Deus que se revela, que nos concede a graça de conhecer todos os segredos do reino de Deus. E Ele concede a graça de conhecer o reino de Deus a todos, meus irmãos. A todos é concedida essa graça. Mas todos aceitam essa graça? Não. O Senhor nos diz lá no versículo 15, tornaram-se duros de ouvido, taparam os olhos, não aconteçam que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com a mente e se convertam.
Assim somos nós tantas vezes, meus irmãos, assim sou eu, Betina. Tantas vezes cega a enxergar tudo que Deus quer me mostrar. Tantas vezes surda a palavra, você também é assim às vezes? Não enxerga e não escuta a palavra de Deus, não porque Deus não se revele, mas porque no fundo eu estou surda a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me exorta, corrige, né? Aponta as minhas fraquezas com amor para que eu cresça, porque a palavra de Deus me ensina que a minha vontade não está em primeiro lugar, mas a vontade do Senhor está. Por isso, fecho os meus ouvidos, porque é mais fácil querer a minha vontade, né? Fecho os meus olhos, porque Deus quer me revelar tudo o que eu preciso para ser mais dele. Né? Nós temos um coração duro e fechado, mas por isso precisamos contar com a graça, com a assistência do Espírito Santo. Eu não sou capaz sozinha, meus irmãos. Você não é capaz sozinho. Mas com a graça e com a assistência do Espírito Santo, o Senhor deseja se revelar a você. Basta que você queira. Basta que você diga, Senhor, eu desejo profundamente conhecer as tuas coisas. Eu desejo conhecer tudo do teu reino, Senhor. Eu desejo te ouvir, eu desejo te ver e quero que essa palavra entre na minha mente e me converta, Senhor. Ainda que tantas vezes o meu querer seja tão fraco, mas eu quero ser convertida, Senhor. Por isso, né, o Senhor nos diz ainda, felizes vossos olhos que veem e vossos ouvidos que ouvem. Eu vos asseguro que muitos profetas e justos ansiaram ver o que vós vedes e não viram e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Imagina aqueles profetas, né, do Antigo Testamento, quanta alegria eles teriam tido naquela época em ver Jesus. Eles não tiveram a experiência de ver Jesus, caminharam firmemente na fé em Deus, no Senhor, mas não tiveram a experiência com Jesus. Mesmo aquele povo que viveu no tempo de Jesus, nem todos tiveram a experiência de estar perto, tocar, ouvir Jesus, mas eu e você temos essa graça. Nós podemos ouvir Jesus na palavra, nós podemos nos encontrar pessoalmente com Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, lá na capela, na Santa Missa, quando Jesus está exposto, quando Jesus está no sacrário, nós podemos nos encontrar pessoalmente com Jesus. E o Senhor me faz lembrar de Carlo Acutis, né, que o pai dele queria dar a ele uma viagem à Terra Santa, né, o beato Carlo Acutis. Ele disse, não, eu não preciso ir à Terra Santa para encontrar Jesus. Eu vou aqui no sacrário e me encontro pessoalmente com ele. Pois é, meus irmãos, felizes de nós que vemos, felizes de nós que temos a palavra de Deus e aqui podemos ouvir ao pé do ouvido Jesus falar conosco. Graças a Deus, né? Por puro amor e misericórdia, nós temos um Deus próximo que se deixa revelar através das parábolas, através da sua palavra, através da Eucaristia. Felizes de nós que temos um Deus de tanto amor, que sempre deseja ir ao nosso encontro e sempre deseja alcançar o nosso coração. Amém? Gostaria de convidar vocês hoje a participarem da nossa campanha, né? Eu estou aqui vestida com a nossa camisa da energia solar, né? Com o dinheiro arrecadado com a venda dessas camisas, nós estamos pagando energia solar. Nós temos um gasto muito alto com energia na casa da comunidade, demos esse passo de fé de comprarmos a nossa usina, né, de produção de energia solar. Então você pode nos ajudar comprando essa linda camisa, né? Você anda por aí evangelizando, levando a palavra de Deus e compra essa linda camisa por R$40 na lojinha da comunidade, lá na sede da comunidade. Ou se você não pode ir até lá, mande um direct para nós que nós podemos pensar em encontrar uma solução para te entregar a sua camisa. Amém? Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.